Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios do universo, talvez o maior, a matéria escura. A gente sabe que ela existe, né? Compõe tipo 85% de toda a matéria que existe por aí. A gravidade dela é que segura as galáxias, não deixa tudo voar pelos ares, mas ela mesma T. é um fantasma total. Não vemos, não interage com quase nada, um quebra-cabeça danado para a física. Pois é uma presença massiva, mas invisível. E se a chave para entender essa coisa toda estivesse num lugar bem inesperado? Tipo em planetas gigantes, sabe? Aqueles que orbitam outras estrelas, os exoplanetas. A ideia que a gente vai explorar hoje é bem radical. Será que esses mundos distantes poderiam ser uma espécie de detector cósmico gigante para a matéria escura? Uma bem específica ainda por cima. Exatamente. É uma abordagem bem criativa, eu diria. Porque os métodos tradicionais que a gente usa, né? Aqueles laboratórios subterrâneos enormes, aceleradores de partículas, olhar para o céu buscando efeitos cosmológicos, eles têm limites, especialmente para um tipo de matéria escura que essa ideia foca, a superpesada. Certo. Então, o nosso papo hoje é tentar entender como isso funcionaria. Como um planeta gigante lá longe conseguiria capturar essa matéria escura super pesada. Como isso levaria, sei lá, a um colapso no núcleo, formando um mini buraco negro. E, claro, a pergunta-chave: como a gente poderia detectar uma coisa dessas? Vamos fundo nisso? Vamos lá, é fascinante. Recapitulando rapidinho para o pessoal. Matéria escura, essa cola gravitacional invisível. Mas por que é tão difícil achar? O problema, como você disse, é que ela quase não interage, né? Fora a gravidade. E fica pior ainda se a gente pensa nessas partículas super pesadas, massas milhões, bilhões de vezes a de um próton. Se elas existem, passam pouquíssimas por aqui, pela Terra. A chance de um detector nosso pegar uma é mínima. É aí que entra a escala dos exoplanetas gigantes. Eles têm vantagens enormes para essa busca. Primeiro, pensa no tamanho físico deles. São colossais. Júpiter, por exemplo, tem um raio quase 10.000 vezes maior que o de uma estrela de nêutrons. Isso significa que a área que ele apresenta para uma partícula de matéria escura passar é muito, muito maior. Funciona como um alvo gigante, então. Isso. Ou, como você disse antes, uma rede de pesca cósmica. Uma rede enorme varrendo o espaço, aumentando a chance de pegar alguma coisa. Uma rede de pesca gigante. Gostei da analogia, mas uma rede só não adianta, né? Precisa de muitas. Exato. E aí vem o segundo ponto, a quantidade. A gente já confirmou quase 6.000 exoplanetas. E as estimativas, olha só, sugerem que tem pelo menos um planeta para cada estrela na nossa galáxia. São bilhões, talvez trilhões de planetas só aqui. Isso dá uma amostra estatística gigantesca para procurar eventos que são raros, como esse poderia ser. Mais planetas, mais chances. Lógico. Terceiro ponto, onde eles estão? A matéria escura não está distribuída igualzinha em todo lugar. A gente acredita que a concentração é muito maior perto do centro das galáxias. Então, os exoplanetas que ficam mais próximos do centro da Via Láctea, por exemplo, estariam num banho muito mais intenso dessas partículas superpesadas. Ah, então a chance de captura lá seria bem maior. Muito maior. E missões futuras, como o telescópio espacial Roman, vão justamente focar naquela região. Não só por isso, mas ajuda. Faz sentido. Ir onde a caça é mais provável. Tem mais alguma coisa que torne esses gigantes especiais? Tem sim, um quarto ponto, a temperatura deles. Diferente de estrelas, que são, fornalhas nucleares, muitos exoplanetas gigantes, principalmente os mais afastados das estrelas, ou os que nem têm estrela, os planetas errantes, são relativamente frios por dentro. E por que isso é bom? Porque essa baixa temperatura faz com que eles sejam muito sensíveis a qualquer aquecimento extra, qualquer fonte de calor que não deveria estar lá. Se a matéria escura capturada liberar energia, ou se um mini buraco negro se formar e começar a evaporar pela radiação de Hawking, que a gente já vai falar, isso poderia esquentar o planeta por dentro. Uma febre planetária sutil, detectável.
Entendi, uma assinatura de calor. Ok, a ideia de usar planetas como detectores é muito legal. Mas vamos para o mecanismo em si. Como que uma partícula dessas, super pesada, super reclusa, ficaria presa lá dentro? Ela não passaria direto? É a pergunta central, né? A hipótese parte do princípio que a interação, embora muito fraca, não é zero. Imagina essa partícula super pesada entrando na atmosfera super densa de um gigante gasoso, hidrogênio, hélio principalmente. Ela vai acabar trombando com os núcleos dos átomos lá dentro. Mesmo sendo raro? Mesmo sendo raro. Mas o planeta é tão grande e denso que, ao longo da travessia, ela pode ter várias dessas colisões. Cada uma rouba um pouquinho da energia cinética dela, freia um pouco. Se ela perder energia suficiente nessas colisões, a velocidade dela pode cair abaixo da chamada velocidade de escape. A velocidade para fugir da gravidade do planeta. Exatamente. Se a velocidade cai abaixo disso, pronto, ela está presa pela gravidade. Capturada. Entendi. Ela entra muito rápida, mas as trombadas lá dentro vão freando, freando até ela não conseguir mais sair. Legal. Isso. E tem um detalhe importante aqui. Os modelos que exploram isso geralmente focam em matéria escura que a gente chama de não aniquilante. O que significa isso? Significa que essas partículas, mesmo que se encontrem lá dentro, elas não se destroem, diferente de outros candidatos à matéria escura que se aniquilariam em pares. Isso é crucial porque permite que as partículas capturadas ao longo de milhões, talvez bilhões de anos, simplesmente se acumulem. Elas vão se juntando, quietinhas lá no fundo, como poeira invisível varrida para debaixo do tapete cósmico. E depois de capturadas, o que acontece? Bom, uma vez presas, elas continuam interagindo de vez em quando com a matéria normal do planeta, perdendo mais energia ainda. A gente chama isso de termalização. Elas meio que entram em equilíbrio com a temperatura lá de dentro, esfriam até a temperatura local. E, ao mesmo tempo, a gravidade não para de agir. Vai puxando essas partículas cada vez mais para o centro do planeta. É um processo lento, chamado de deriva. Elas vão afundando para o núcleo. A não ser que algo impeça, né? Você mencionou isso antes. Sim, tem um detalhe. Se a interação fosse muito forte, mais forte que um certo limite, o próprio arrasto dessas colisões poderia impedir que elas chegassem até o centro, ficariam presas numa camada mais para cima. Mas a hipótese principal assume que a interação permite essa viagem até o núcleo. E lá, no núcleo, é onde a coisa fica estranha. É onde pode acontecer o evento principal. Se a matéria escura continua se acumulando ali por tempo suficiente, a densidade dela pode chegar num ponto crítico. A gravidade entre as próprias partículas de matéria escura se torna tão forte que supera qualquer pressão que as manteria separadas. É parecido com a instabilidade de jeans, que faz nuvens de gás colapsarem para formar estrelas. Ah, entendi a analogia. E tem mais. A massa total de matéria escura acumulada precisa passar de um certo limite, que é análogo ao limite de Chandrasekhar das estrelas anãs brancas. É a massa máxima que a pressão interna das partículas consegue aguentar contra a gravidade. Se as duas condições forem cumpridas, densidade alta e massa acima do limite, aí sim, a coleção de matéria escura pode colapsar sobre si mesma e formar um mini buraco negro, bem no coração do planeta. E esse limite de Chandrasekhar varia, você disse? Depende do tipo de partícula? Exato. Depende se a matéria escura é feita de férmions ou bósons. Férmions, tipo elétrons, resistem mais à compressão por causa do princípio de exclusão de Pauli. Bósons, tipo fótons, não têm essa restrição. Podem se juntar mais. Então, geralmente, é mais fácil formar um buraco negro com bósons acumulados, talvez até com menos massa em alguns cenários. Fascinante. E quando a gente fala mini buraco negro, o quão mini ele é de verdade? Ah, o mini é no tamanho físico, porque a massa pode ser enorme. Se formasse um buraco negro com a massa inteira de Júpiter, por exemplo, o raio de Schwarzschild dele, a fronteira do horizonte de eventos, seria de uns 2,8 metros. O diâmetro seria de uns 5,6 metros. Peraí, 5,5 metros, a massa de Júpiter inteira num espaço menor que um carro. Exatamente. É quase impossível de visualizar, né? Uma densidade absurda. Com certeza. E isso leva direto para a pergunta óbvia.
Como que a gente vai achar um troço de 5 metros escondido dentro de um planeta gigante a anos-luz daqui? Parece impossível. A detecção direta do buraquinho em si. Sim, impossível com a tecnologia que a gente tem ou consegue imaginar. Seria como tentar ver uma formiga na Lua a olho nu. Mas o interessante aqui não é ver o buraco negro. São as assinaturas indiretas, os rastros que esse processo todo poderia deixar. Ah, os efeitos colaterais. Ok, quais seriam essas pistas, essas pegadas cósmicas? Uma das ideias mais legais envolve o método de trânsito. A gente acha muitos exoplanetas vendo a pequena queda no brilho da estrela quando o planeta passa na frente, né? Sim, bloqueando um tiquinho da luz. Isso. Agora imagina que a gente achou um gigante gasoso assim que transita bonitinho, regularmente. Se com o tempo ele acumula matéria escura e, puf, colapsa num mini buraco negro. O que acontece com o trânsito? O buraco negro é minúsculo, não bloquearia luz nenhuma quase. O trânsito sumiria. Exatamente. O planeta para o método de trânsito simplesmente desapareceria. Então a gente poderia procurar por uma coisa estatística. Talvez a gente encontre muitos planetas massivos pelo método da velocidade radial, aquele que mede o bamboleio da estrela causado pela gravidade do planeta? Que ainda sentiria a gravidade do buraco negro, né? A massa tá lá. Isso. Mas a gente notaria uma falta desses mesmos planetas aparecendo nos dados de trânsito, especialmente em regiões como perto do centro galáctico, onde o colapso seria mais provável. Seria uma ausência suspeita, uma população faltante. Interessante. A ausência como evidência. Que mais? Bom, como você disse, mesmo sumindo para o trânsito, os efeitos gravitacionais continuam. O buraco negro tem a massa do planeta original. Ele continua puxando a estrela. Então a velocidade radial ainda pegaria ele. E a astrometria de alta precisão, que mede o movimento da estrela no céu com detalhes incríveis, como a missão Gaia faz, também poderia detectar esse objeto massivo invisível. Teríamos um objeto com massa de planeta que puxa a estrela, mas não transita. Estranho, né? Muito estranho. Ok, gravidade persiste. E aquela história da radiação? Ah, sim. A radiação reveladora. Isso depende do que acontece com um mini buraco negro depois que ele se forma. Se ele for massivo o suficiente para começar a engolir a matéria do planeta ao redor, o processo de acreção... Seria o planeta sendo comido de dentro para fora. Que horror! É uma imagem forte, né? Mas essa matéria, ao cair no buraco negro, esquentaria a temperaturas absurdos e poderia emitir radiação de alta energia, raios X, raios gama, que talvez a gente conseguisse detectar com telescópios espaciais focados nisso. Ok, essa é uma possibilidade. E a outra? A outra é se o buraco negro for relativamente pequeno. Nesse caso, ele talvez não consiga acretar matéria direito e, em vez disso, começaria a evaporar. Por um processo quântico puro, a radiação de Hawking. O Stephen Hawking previu isso, que buracos negros não são eternos, eles emitem partículas e perdem massa lentamente. Ah, a famosa radiação de Hawking. E para mini buracos negros isso é mais rápido. Muito mais rápido e muito mais intenso. Quanto menor o buraco negro, mais quente e mais rápido ele evapora. E essa evaporação deixaria rastros detectáveis? Potencialmente de duas formas. Primeiro, as partículas emitidas, fótons, elétrons, neutrinos, teriam energias altíssimas. Se elas escapassem do planeta, poderiam viajar pelo espaço e contribuir para o fluxo de raios cósmicos de ultra alta energia que a gente detecta aqui na Terra. A origem desses raios ainda é meio misteriosa. Achar uma fonte pontual deles vindo de um exoplaneta seria, uau. Seria uma pista e tanto. E a segunda forma? A segunda, e talvez mais promissora para achar esses planetas transformados, é se muitas dessas partículas de Hawking interagirem com o próprio planeta antes de escapar. Elas depositariam a energia ali dentro. Funcionaria como um aquecedor interno para o planeta. Aquela febre planetária que você falou. Exato. A gente poderia detectar isso como uma temperatura superficial anomalamente alta. O planeta estaria mais quente do que deveria, só pela luz da estrela. E aí entram telescópios como o James Webb, o JWST. Ele é super sensível ao infravermelho, perfeito para medir a temperatura de exoplanetas e procurar esses casos esquisitos de planetas com febre. Aquecimento interno.
Uma assinatura sutil, mas talvez ao nosso alcance com o web. E as microlentes gravitacionais, como elas ajudam? As microlentes gravitacionais são outra ferramenta poderosa, principalmente para achar planetas mais longe ou os errantes sem estrela. A gravidade de um objeto massivo passando na frente de uma estrela distante funciona como uma lente, aumentando o brilho da estrela por um tempo. Certo. O problema é que a curva de luz de uma microlente causada por um planeta normal ou por um buraco negro de massa parecida pode ser muito igual, difícil distinguir só pela luz. Mas missões futuras, como o Roman, vão ter mais capacidade. Vão medir não só o brilho, mas também o desvio na posição da estrela, astrometria de microlente, o que pode ajudar a diferenciar. E o Roman vai fazer um censo de milhares desses eventos, principalmente lá para o centro galáctico. Ah, estatística de novo. Isso. Analisar a população de objetos com massa de planeta que ele encontrar, a distribuição de massas, a frequência. Se a gente achar um excesso estranho ou uma característica que não bate com os modelos de formação de planetas, talvez a explicação seja esses mini buracos negros de matéria escura. Tantas possibilidades indiretas, mas tem alguma que seria tipo assim, a prova cabal? O sinal inequívoco. Olha, talvez a assinatura mais exótica, mas que seria mais clara se achada, é a de sinais periódicos. Alguns modelos sugerem que, em certas condições, matéria escura bem pesada, interação mais forte, o processo todo captura, colapso, evaporação, poderia não ser único. O buraco negro se forma, evapora rapidinho pela radiação de Hawking, e aí a acumulação de matéria escura recomeça. Peraí, o processo se repetiria? Ciclicamente. Exatamente. Poderiam ocorrer ciclos de formação e evaporação de mini buracos negros periodicamente dentro do mesmo planeta. Talvez a cada meses, anos, décadas. Uau! Um planeta com um motor de buraco negro pulsante no núcleo? Que doideira! É uma ideia maluca, né? Mas cada ciclo liberaria um pulso de energia. A gente poderia ver isso como pulsos periódicos de raios cósmicos vindo da direção do planeta, ou variações periódicas na temperatura infravermelha dele. Uma assinatura no tempo tão regular seria muito difícil de explicar de outra forma. Apontaria forte para esse mecanismo. Ok, isso é de explodir a cabeça. Passamos por um cenário incrível aqui. Partículas invisíveis sendo capturadas, planetas virando buracos negros minúsculos, talvez até pulsantes. Se os astrônomos com esses supertelescópios começarem a achar essas pistas, planetas sumindo, gigantes superaquecidos, populações estranhas de microlentes ou esses pulsos, qual seria o impacto? O que isso significaria para a física, para o nosso entendimento do universo? As implicações seriam gigantescas. Primeiro, o mais óbvio. Seria uma validação espetacular para certos modelos de matéria escura. Finalmente teríamos uma evidência concreta, quase experimental, sobre a natureza dela, apontando para partículas superpesadas, não aniquilantes. Resolveria um dos maiores mistérios. Um passo enorme, com certeza. Segundo, mostraria a importância da complementaridade nas buscas. Os exoplanetas virariam laboratórios naturais únicos, sondando um tipo de matéria escura com massas e interações específicas que é quase impossível de alcançar aqui na Terra, nos nossos experimentos ou mesmo olhando para outros objetos como o Sol ou estrelas de nêutrons. Abriria uma janela totalmente nova para o setor escuro. Cada método com sua força e os exoplanetas preenchendo um espaço importante. Exatamente. Terceiro, seria uma demonstração fantástica da conexão entre áreas diferentes da ciência. Ligaria a física de partículas, matéria escura, com astrofísica de exoplanetas e até com relatividade geral e física quântica, buracos negros, Hawking. Tudo conectado de forma inesperada. Incrível. E tem mais. Daria uma origem alternativa para buracos negros com massa de planeta. Hoje, a ideia mais falada para esses objetos, se existirem, são os buracos negros primordiais, os PBHs, formados lá no início do universo. Esse novo mecanismo, via matéria escura em exoplanetas, faz uma previsão de quantos deles poderiam existir, e a fração estimada, tipo 1 em 10.000 da matéria escura total, é compatível com os limites que a gente já tem para PBHs nessa massa. Ou seja, é plausível. E talvez dê para diferenciar as origens no futuro. Os mais sensíveis poderiam ajudar a distinguir.
E, por fim, tudo isso só reforça o papel crucial da tecnologia. O GWST já está dando show, mas o telescópio espacial Hohmann, que vem aí, vai ser revolucionário para isso, com um foco em microlentes e no centro galáctico. Ele parece feito sob medida para testar várias dessas ideias. É impressionante mesmo. Quer dizer, a ideia que a gente explorou hoje é essa. Mundos gigantes, distantes, que mal começamos a conhecer, podem estar agindo como coletores cósmicos para matéria escura mais pesada e, nesse processo, virando mini buracos negros e nos dando pistas sobre o maior componente invisível do universo. Uma conexão do macro com o micro, do planeta com a partícula. Muito louco. Precisamente. E isso deixa a gente com uma última provocação, né? Para pensar, se exoplanetas podem mesmo fazer isso, será que o espaço entre as estrelas, que a gente acha vazio, não poderia estar cheio desses mini buracos negros de massa planetária, restos silenciosos de mundos consumidos de dentro para fora? E mais, que outras coisas no cosmos, talvez estruturas que a gente nem imagina, poderiam estar funcionando como armadilhas para a matéria escura, só esperando a gente ter a tecnologia ou a sorte de olhar para o lugar certo. A busca continua e as ferramentas ficam cada vez melhores.